Olá, que bom estar aqui. Este é o Humanamente Possível, nosso programa, e eu sou Leonel Andrade. No nosso programa tem um foco em desenvolvimento humano, qualidade de vida, bem-estar, e para isso a gente sempre traz aqui convidados muito especiais, pessoas do bem e pessoas de alta capacitação que sabem nos explicar o que é melhor, quais são os melhores caminhos para a gente adotar na nossa carreira e na nossa vida pessoal. Eu tenho uma honra de ter aqui hoje um ídolo, o professor e consultor Pedro Mandelli. É talvez a melhor pessoa que eu conheça de desenvolvimento humano e organizacional. Eu começo aqui declarando já esse amor por você, Pedro. E muito obrigado por ter aceitado estar aqui conosco. E, por favor, se apresente um pouco melhor para todos nós. Olha, Nel, eu gosto muito de ser apresentado como filho da Dona Amélia, certo? Porque a minha origem é essa, certo? Eu sou um consultor, certo? Eu gosto de ser consultor, né? Eu tive carreira gerencial, mas quando foi lá para os idos de 84, 85, eu passei para a atividade aí de consultoria, certo? E depois montei o escritório meu mesmo, e a gente é vivo até hoje sendo um consultor. Eu gosto da atividade de resolver problemas, certo? Sempre problemas de desempenho humano coletivo, se é desempenho humano individual, se é nível de engajamento. Gestão de mudança é uma área que eu gosto muito, a mobilização de gente sempre me entusiasmou muito, certo? Decorrente disso, eu sou professor, mas eu não sou professor de carreira, certo? Inclusive, eu sempre falo que eu nunca estudei para dar aula, eu nunca peguei um livro e falei... eu vou preparar uma aula em cima desse livro. Nunca. Eu estudo muito para ser um bom consultor, porque o nível de qualificação executiva ele vem crescendo, ele vem exponencialmente nos últimos 20 anos. Então, o livro que eu estou lendo, ele também está lendo. A aula que eu estou tendo, ele também está tendo. Então, ele quer... Como é que vamos resolver este problema? Às vezes com o conhecimento que eu tenho e o conhecimento que ele tem, com a experiência que a gente tem. Agora, a partir dessas experiências, eu monto as minhas aulas. Nota? Daí as minhas aulas têm o cunho pragmático. Certo? Aliás, a minha atividade de professor, ela é decorrente de uma receita médica, porque como eu era estupidamente gago, na minha receita médica, você tem que dar aula, nota? E aí eu fui dar aula, eu fui dar aula. Desastrosamente no começo, porque eu tinha que falar, eu conto muito essa história, eu tinha que falar assim, boa noite, meu nome é Pedro. Não saía. E a letra bilabial, P e B, era difícil, mas muito difícil de eu falar. E o começo da aula era, boa noite, meu nome é Pedro. Mas muito difícil, certo? Mas depois eu fiz oratória, eu fiz 4 vezes oratória, certo? Com o falecido Oswaldo Melantônio, que era o grande papa de oratória nesse país. E eu fiz um pouco de ensaios de teatro, nota? E virei essa prostituta. Quer dizer, eu gosto de falar, certo? Eu virei de introvertido, eu assumi a minha característica, que era de extroversão. O gago eu continuei. Bom. Deixa eu ajudar. Nós estamos falando aqui com o melhor professor de MBA do Brasil, de liderança. Hoje é professor já há bastante tempo da Fundação Dom Cabral, do MBA da Fundação Dom Cabral, que é de primeiríssima linha. E para suas aulas sempre teve fila. E as pessoas saem muito entusiasmadas. Eu conheço e tenho muitos testemunhos disso. Além disso, você também sempre deu palestras. Parece que não é seu principal foco, mas você sempre foi um palestrante gago, como você se autodefine, estupidamente gago, mas um palestrante assediado. Você não gosta de fazer palestras? Não. Eu gosto de fazer palestra. Eu gosto. E eu gosto de falar, certo? E eu não gosto de falar para pouca gente, eu gosto de falar para muita gente, certo? Quanto menos gente, para mim, eu gosto menos, certo? Então, eu gosto, certo? Eu gosto. Agora, as palestras, eu não sou assim aquele palestrante que tem um portfólio de palestras, certo? E vende o portfólio de palestras. Não, eu assim, quando alguém precisa, alguém me liga, eu faço uma sessão de briefing, você entende o movimento, entende o que tem que ser feito, aí eu monto a palestra para ele. Personaliza? Então, eu personalizo. Eu tenho
um montante de conhecimento, um montante de prática, um montante de vivência, entendo o que está sendo feito e monto as minhas palestras. Realmente, a demanda de palestra ela é alta, certo? Ela realmente ela é alta. Mas a gente acaba fazendo escolhas, nota? Buscando coisas mais desafiadoras, procurando estar perto de executivos que têm causa real de querer fazer a diferença, nota? Então, eu fico com um pouco de palestras, eu fico com atividade de consultoria, eu fico com as minhas aulas, lá na Fundação eu sou professor há 32 anos, certo? Eu sou titular da área lá, certo? E eu tenho os livros, eu tenho 6, 7 livros escritos. Eu odeio escrever. Não, pera lá. Odeio escrever. Vou te interromper, porque agora me pegou. Eu tenho aqui, Muito Além da Hierarquia, acho que foi seu primeiro livro? O primeiro livro. O primeiro e provavelmente continua sendo o mais famoso. Esse é o meu filhote. Esse é o grande filho. Eu tenho aqui uma edição histórica, talvez a primeira. A primeira edição. E eu li o seu livro em 2004, portanto tem 20 anos. Esse livro foi publicado... Acho que 2001, 2002. 2002. O que é que mudou, Pedro? Tá. De 2004 para cá, 20 anos, você já reviu o livro, novas edições, adendos? O que é que mudou na hierarquia? O que é que mudou em Muito Além da Hierarquia? Esse livro, ele vendeu 44 edições, certo? O que no Brasil é um negócio muito bom. É lógico que o assunto liderança, ele vai mudando. O nome é o mesmo. Mas liderar nos anos 90 é uma coisa, nos anos 2000 é diferente. E com certeza, no pós-pandemia é diferente. Então, o livro ele deveria acompanhar isso. Claro. Eu fui colocando o quê? Eu fui colocando adendos nele e fazendo edições. E em 2017 para 2018, eu refiz o livro. Eu fiz a edição, acho que foi 41, eu fiz uma edição... de aniversário, eu fiz um prefácio dizendo, morreu, acabou o livro, certo? Esse livro foi substituído pelo Exercendo Liderança e o Liderando para Alta Performance, que são os 2 livros que somados dão ele atualizado a 2017, certo? Você acredita que continua tendo edições novas dele, certo? Claro. Só que ele está parado em 2016 para 2017. Mas é um excelente livro porque ele é pragmático. Ele é muito pragmático. Agora, eu diria o seguinte, o que mudou? Certo? Então, esse é um assunto novo. Esse é um assunto novo. A gente veio com as empresas se posicionando como uma família, nota? Aí nós evoluímos para uma meritocracia, nota? E aí a meritocracia cansou, porque a turma cansou de meta, chefe, bônus, estrutura, processo, carga e salário. Nota? Isso virou uma prisão emocional. Nota? Virou algo sem imaginário. Ou seja, eu vou lá, eu bato a meta, aumenta a meta. Qual é a graça que tem isso? Certo? Tem muita gente que fala que meta não se atinge, se expande. Se expande. Então você chega aí em 2017 muito cansado com a meritocracia. Sem dúvida. Né? Aí você tem todo o movimento de transformação digital, certo? Você tem todo o processo de diversidade e inclusão, certo? Explodindo, não como necessidade, mas como realidade. Você tem a total aparição de um negócio chamado propósito, né? Que vamos e venhamos, não tem nada novo nele. Você pega o livro Desafio da Liderança, de 1985, certo? Um dos capítulos centrais dele é Liderando através de propósito. De quem é esse livro? Certo? Do Coases e do Posner, que são os meus 2 mestres. Eu fiz programas com eles lá nos Estados Unidos, certo? No livro deles consta isso, certo? Tá lá, Leading by Purpose. Ok, 1985 o livro, certo? Então não tem nada novo. Nota? Aliás, se você for lá nos idos de 1960,
vocês vão achar, você vai achar um grande livro chamado Imaginário e Liderança. E ele fala assim, ó, todo trabalho é muito pesado, seja ele qual for, se ele não tiver significado. Nota? Então, como vamos atribuir significado ao trabalho? Esse é o trabalho de liderança. Claro. Nota? Junto com isso, a gente vai fazendo as metas, certo? Isso era mais ou menos claro, mas a meritocracia ela veio, certo? Muito forte com os números, indicadores e meta para todo mundo. E aquelas velhas convenções de fim de ano para dizer que o resultado desse ano foi bom, mas mais que o ano que vem vai ser muito difícil. Convenções essas que depois de 20 dias a turma lembra do mágico da noite ou lembra da banda que levou lá. Quer dizer, não funciona mais. Aí veio a pandemia. A pandemia trouxe todo um caráter afetivo. Para mim, ela não mudou nada, ela acelerou. Então, o trabalho à distância já vinha sendo visto. Nota? Já tinha as teleconferências, já tinham coisas assim, mas ela acelerou muito rápido, certo? E as pessoas que foram para esse período pandêmico trabalhando, certo? Dentro das empresas foram tratados mais afetivamente. Né? Criamos até verbos, né? Sextou e manda cestinha para a turma, tal, aquele negócio todo. E quem foi para casa descobriu que tinha vida fora da empresa. Nota? E criou uma dinâmica em casa, porque foram 2 anos e meio de pandemia. Claro. Quer dizer, quando você vem para 2024, 2023, que terminou o luto da pandemia, essa é a verdade. Após a pandemia teve 1 ano e meio de luto, né? Luto a gente... Sem dúvida. Como é que vamos fazer? E eu cheguei a estudar o luto para fazer palestra sobre o luto pandêmico, olha só. Nota? E aí, quando você entra em 2024, você fala, bom, e o que a liderança faz? Obviamente não é o que fazia em 2017, muito menos o que fazia em 2010. Nota? A turma não. Sempre fala para mim assim, porque o jovem? Eu falo, jovem não tem problema nenhum. Olha bem, dentro de empresa a gente já sempre teve aquele velhinho que já devia ter ido embora, uma turma empurrando os velhinhos para ir embora mais rápido, e o jovem falando isso não vai dar certo. Sempre foi assim. Desde que o mundo é mundo, né, professor? Sempre foi assim, desde que eu me conheço dentro desse mundo profissional. Claro. Certo? Obviamente, quando você vem... o que você não pode é liderar o jovem em 2024 com a cabeça de 2015. Esse é o problema. Sem dúvida. Então o jovem, ele não reage bem à meritocracia. Aquele monte de metas que forçam a pessoa. Certo? Então, a gente não tem problema com o jovem. A gente tem problema com o modelo de líder, certo? Que está forjado. Que em vez de ser experiente, é repetente. É repetente. O grande experiente é o que muda. É o que muda, certo? Tem... Então, o que muda? O que muda é um novo ambiente. Você tem uma troca interessante, né? As empresas têm que oferecer um ambiente seguro. Certo? O ambiente seguro hoje é a sala da liderança. Se não tem um ambiente seguro, você não vai ter a pessoa por inteiro. Esse é o ponto. Se ele não puder argumentar, se ele não puder colocar as ideias, se ele não puder oferecer caminhos, se ele não se sentir seguro para isso, você vai ter um subordinado. Para ter um liderado, você precisa ter um ambiente seguro. O ambiente seguro tem várias nuances dele que eu gosto muito, mas a principal para mim é a restauração da educação. Nota? Ou seja, você quer um ambiente seguro, mas a premissa é que ele seja um ambiente educado, certo ou não? Deixa eu voltar aqui numa provocação e a gente vai falar sobre a educação e o ambiente seguro. Recentemente eu li uma biografia do Papa João Paulo II. Não é uma biografia religiosa, mas muito interessante porque o biógrafo falava assim dele. O Papa João Paulo II é aquela pessoa que sempre olhou para os seus subordinados, ou sua equipe de trabalho, desde que ainda como cardeal em Cracóvia, e sempre olhou pensando no seguinte: toda pessoa realizando um trabalho é mais importante do que o trabalho que ela está realizando. Eu acho que isso se aplica muito ao fim da meritocracia. E a meritocracia era olhar a pessoa como uma tarefa a ser realizada. E hoje, de fato, todo mundo olha. Aliás, por isso que estamos aqui, esse programa tem esse foco, a gente está aqui tentando ser holístico,
ver a pessoa como um todo. Não é? Você concorda sobre esta visão? Toda pessoa realizando um trabalho é mais importante que o trabalho que ela está realizando? Eu concordo e não é em 2024. Eu concordo muito para trás, certo? Mas o ambiente seguro como oferta, ou seja, a empresa oferece para você certo ambiente seguro, mas ela também tem que oferecer uma segunda moeda de troca. Claro. Porque ninguém mais quer se sentir obsoleto. Esse é o ponto. Então, anos de repetição, como você falou, não retém mais ninguém. Nota? Ou seja, eu vendo muito caro a repetição. Ou seja, eu aprendi a fazer um trabalho. E você manda eu fazer mais e mais vezes aquele trabalho, e eu não estou crescendo, eu estou emburrecendo. Porque o tempo de repetição antigamente promovia, agora torna a pessoa obsoleta. Então eu preciso ter muito aprendizado individual e coletivo acelerado. Então, a troca é, eu te ofereço um ambiente seguro e um puta aprendizado, uma puta mobilidade interna, nota? E ao mesmo tempo eu exijo de você. O que eu exijo de você? Eu exijo de você que você tenha senso de propriedade pelo seu trabalho. Nota? Dor de dono, como você sempre chamou. Dor de dono, certo? Que é o velho bom ownership, certo? Eu quero que você pegue o trabalho como se fosse seu, mas não trabalhe como herói. Eu quero que você busque colaboração das outras pessoas e que você dê colaboração voluntária. Ou seja, eu quero um ambiente de alta colaboração. Eu não quero heróis, mas eu quero que você assuma o trabalho, mas que faça isso com as pessoas. E o terceiro ponto é, eu exijo que você trabalhe, eu exijo que você faça a sua melhor versão. A sua melhor versão. Eu quero o teu melhor. Então, eu tenho como empresa que montar um ambiente que essas três coisas possam ser exigidas. Eu não posso exigir essas três coisas e dar um ambiente de manda quem pode e obedece quem tem juízo. E eu não posso exigir essas três coisas e dar um ambiente onde as metas não param de crescer, certo? E mata todo mundo. E aí eu faço aqueles discursos ufanistas, porque o nosso, porque não é nada disso. Nada disso, ou seja, é uma troca real. Me dê um ambiente seguro que eu possa ser eu por inteiro, me dê a capacidade de eu ter a mobilidade para eu aprender o tempo todo, nota, que eu vou dar o meu melhor para você, nota, com puta comprometimento e com dor de dono, nota. Então, o que mudou é isso. Então, quando você descreve a liderança, em 2024, você descreve com esse pano de fundo. Não mais com o pano de fundo de 2017, 2015, 2014, 2013, que era o da meritocracia. Perfeito. Nota. Então, ou seja, mudou tudo, certo? Mudou tudo. Né? Eu gosto de conversar com você porque você muda todo dia. Você muda todo dia, Pedro. É muito interessante, sério. E essa liderança de 2024, ela forma seguidores, é isso? Então, ou seja, o sonho é não ter mais subordinado. O sonho é ter liderado. Nota? Então, você é o líder, eu sou um liderado. O que existe entre nós é a liderança. Então, esse recheio aqui, Leonel, ele não é mais solto. Ele é assim, ó, tem conceito para isso. Tem ferramenta para isso. Então, por exemplo, você fala assim, eu gosto muito de falar sobre estado de alerta. Como é que você mantém um grupo em estado de alerta hoje? Né? Aí, assim, você tem uma reunião que é assim, ó, reunião toda segunda-feira, 8 horas da manhã, sala 4, certo? O chefe fala primeiro, depois ele ouve cada um, às 10 horas acaba a reunião. Qual é o entusiasmo que a turma vai para essa reunião? O cara vai nisso 5, 10 vezes e fala, lá vou eu para a reunião. Nota. Então, quer dizer, como é que a gente revisa a missa de liderança? O ritual. Isso, o ritual todo, para manter na equipe o estado de alerta. Por outro lado, eu viro e falo assim, há quanto tempo você não faz uma reunião de aprendizado com a tua turma? Mas tem que fazer, Mandelli. Certo? Há quanto tempo você não faz uma reunião de reputação com a sua turma?
Há quanto tempo você não faz uma reunião de inovação com a sua turma? Ele fala, pô, mas a gente perde muito tempo fazendo isso. Não! Olha bem, você tem duas lideranças. Você tem a liderança de resultado e você tem a liderança das emoções. Se você só fizer a liderança de resultado, as emoções vão para o ralo. E aí o resultado fica uma sofrência. Nota? A gente tem que desenvolver a querência. Nota? Então, não é fazer as pessoas fazerem, é fazer as pessoas quererem fazer. Nota? E aí eu volto no ditado que você falou. É lógico que eu me preocupo muito mais com a pessoa que vai fazer, que faz o trabalho, do que o trabalho. Que é a tarefa, o trabalho. Isso, nota. Por quê? Porque eu preciso da pessoa por inteiro. E inteiro é só quando ela quer. Nota? Se ela quiser, nota, ela rende muito mais. Se ela quiser, ela faz a diferença. Se ela quiser, ela faz colaboração. Se ela quiser, ela dá a melhor versão dela. Nota? O líder não pode matar isso. Agora, como é que eu crio a querência, nota, em um ambiente que tem que dar resultado? Nota? Aí entra a liderança. Nota? Muito bem. Como é que eu crio? Que liderança é essa? Então, que você se entusiasma. Que eu é o entusiasma que te move falar sobre essa liderança. Vamos lá. Isso aí é bom, isso aí é bom. É assim. Acho que o primeiro grande pano de fundo, né, é que cada líder dentro de uma organização, é lógico que ele tem que produzir resultado. Certo? As organizações vivem de resultado. Claro. Certo? As organizações são negócios e vivem de resultado. Certo? Agora, quem faz o resultado é a gente. Então, se você colocar a realização de resultado acima das pessoas, você vai ter um ambiente de sofrência. Então, você precisa pôr as pessoas como grande foco, nota, de maneira legítima. Não. Essa é a nossa encrenca. De maneira autêntica. Nota, acreditar que aquelas pessoas possam querer fazer mais. E a partir daí, você desenvolver projeto de performance, projeto de realização, todo o estado de alerta, todo o senso de urgência, todo o mecanismo de reconhecimento que está atrasado, Leonel. Meu Deus do céu. Você sabe o que as empresas fazem ainda, né? Dar relógio para quem fica 25 anos nela. Quer dizer, de que data é isso? Nota. De 25 anos atrás. Quer dizer, eu não estou dizendo que a pessoa que ficar 25 anos numa empresa é ruim. Claro que não. Mas olha bem, se você ficou em 25 anos numa empresa em alta performance, não é o relógio que eu quero ganhar, entendeu? Nota. Ou seja, isso não é reconhecimento. Reconhecimento é o quê? Protagonismo? Então, da chão, da estrada? Exato. Primeiro era você se preocupar que ele ficou lá 25 anos e ele não chegou a ser CEO, certo ou não? Também quer dizer, grande parte desses 25 anos foi de repetência. Exato. Então você não pode fazer isso. Né? Quer dizer, tem algumas coisas da área da gestão da performance humana que não tem muita gente preocupada com ela, não, de maneira autêntica. Certo? Mas assim, eu sou fã das novas gerações. Até outro dia eu vi um comentário do Fábio Barbosa falando nós, da nossa geração atual, não está deixando o mundo melhor para os filhos, mas nós estamos deixando filhos melhores para o mundo. Eu gostei disso, porque eu acho que as novas gerações, e vejo o tempo todo conflito, né, mas eu acho que as novas gerações têm um negócio que a gente não tinha. Tem muito mais responsabilidade com os outros, com o planeta, propósito. Eu acho que isso borbulha. E não cabe mais um líder, por exemplo, falar em fazer gol de mão, como se falava no passado, e as pessoas aplaudiam. Hoje, líder que fala em fazer gol de mão vai ser expulso.
Exato. Mais dia, menos dia. Exato. Vai ser expulso e não ganha nenhuma relevância. Não importa que o pato é macho, eu quero ovo. Exato, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Essas novas gerações, Pedro, que você falou, o que é que a gente precisa fazer por elas? Qual é a mensagem? Qual é o propósito? Como desenvolvê-las melhor? Então, o que nós estamos descobrindo, Daniel, em 2024, é que as pessoas seguem menos as empresas, mas mais as pessoas. Uhum. Nota. Eu costumo falar assim, falar assim, para público grande, eu falo assim, pensa num líder que você teve na tua carreira, que os teus olhos brilhou, falou, valeu a pena trabalhar com esse cara. Aí a turma pensa assim. Né? E eu sempre falo assim, ó, que historicamente, os afortunados tiveram 2, certo? Os normais, 1, e os desgraçados, nenhum. Certo? Mas o fato é que a hora que eles pensam, eu falo assim, agora, se essa pessoa ligar para você hoje, e falar assim, olha, consegui te achar, estou numa empresa assim, assada, eu tenho que virar isso. Olha, a estratégia é ruim, a estrutura está ruim, os produtos têm que rever, o nível de engajamento é baixo, a gente tem que refazer tudo. Vem, você vai ou não vai? 100% das pessoas vão. Vão, concordo com você. Nota? Então, cada vez mais as pessoas estão querendo trabalhar com pessoas e não necessariamente na empresa. Nota? Então, conhecer o projeto da pessoa, nota, é o que o jovem quer saber. Ele não quer saber se a empresa dá isso, dá aquilo, ele quer saber, vai valer a pena trabalhar ou não? Nota? E isso traz para ele uma longevidade menor. Nota? Porque ele fala assim, ok, daqui 3 anos eu vou estar nesse projeto, a gente vai fazer isso, eu vou implementar isso, eu vou ajudar a fazer aquilo, enquanto faço o resultado, tá. Nota? Ele fala assim, opa, daqui 3, 4 anos eu estou valendo mais. E aí o jovem forjou o ciclo, e ele forjou a frase, acabou meu ciclo. Acabou o meu ciclo, não é nenhuma novidade nem para mim e nem para você, certo? Como um alto executivo. É assim, ó, o que eu aprendi até agora vale mais a pena eu ir para uma outra empresa com isso que eu sei do que ficar aqui esperando uma nova mobilidade. Nota? Então ele fala, opa, o que eu aprendi agora aqui, certo? Já dá para eu ir para outra empresa fazendo um puta trabalho. Quem é a pessoa que está lá? Nota? Quem é a pessoa? Eu consigo fazer mais um ciclo de aprendizado lá? Nota? Então ele está atrás de ciclos de aprendizado acelerado. O jovem, ele sabe que ele não quer ficar obsoleto. Ele não quer completar, certo? 30 anos na mesma empresa e falar, não, é que eu fui promovido 9 vezes. Ele não quer isso. Aliás, você tem filho jovem como eu tenho, certo? Pegue teu filho de 22 anos que tem para ele. Senta com ele e fala assim para ele, manda quem pode. Ele vai falar assim, o quê? O quê? O quê? Ou seja, a geração que está aí, certo? Ela não lembra mais. Desses ditados antigos. Ela não lembra. Você lembra? A gente vai ter que lembrar, que vai ter que fazer esforços, né? O manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele é vivo na minha cabeça. Claro. Nota? Mas nós tínhamos uma resposta para isso. Eles fingem que pagam, a gente finge que trabalha. Nota? Isso é lá nos anos 70. Nota? Nos anos 80. Isso está totalmente morto. Nós decretamos o final do manda quem pode, obedece quem tem juízo. O jovem declarou a morte disso. Ele não conhece mais isso. A gente não consegue nem ter esse vínculo em casa mais. Sem dúvida. Nota? Então, quando você vem para as novas gerações, que às vezes a turma fala assim, eles não estão interessados, eles querem ficar pouco tempo. Eu começo a olhar assim, ó. Eu começo a olhar assim, do tipo, me conta sobre o modelo de liderança que está lá. Nota? Me conta quem são os chefes. Me conta o jeitão deles. Nota? Aí você vai lá e fala assim, chefes,
Há quanto tempo que vocês não estudam liderança? Se é que já estudaram alguma vez. Se é que já estudaram alguma vez. Quer dizer, como é que você quer tratar com... eu não gosto de chamar jovem, eu gosto de falar assim, como é que você quer liderar em 2024 a população que está aí, nota, com um modelo onde relacionamento e poder fazia resultado? É que cada vez mais liderança é menos cargo, menos função e mais influência. Né? É totalmente influência. Eu brinco que o maior líder que eu conheço atualmente é minha neta. Ela faz o que quiser comigo. E nunca estudou liderança também, mas tem uma influência gigantesca. E tenta falar para ela, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tenta falar para ela, certo? Tenta falar para ela. Então a gente tem a pandemia, mais a geração, ela trouxe um rompimento no vínculo das pessoas com o trabalho. E aí, eu vou somar contigo, não é só o jovem, porque tem muita gente mais velha que não... muita gente, não, a grande maioria não quer trabalhar com manda quem pode, obedece quem tem. Já revisitou o modelo mental. Já revisitou. Completamente. Certo? Eu costumo falar assim, tem muito velhinho que é jovem pra caramba, meu. Sem dúvida. É assim, é meninão. E tem muito meninão que é veiaco, que tá esperando o quê? O que o senhor quer que eu faça? Nota. E olha, eu fiz direitinho o que o senhor pediu, ok? Escuta, eu não estou falando de jovem ou velho, estou falando de 2024. Um rompimento muito forte. Olha, por exemplo, as startups. A tua fala do jovem. Basicamente, quem está tocando as startups é gente jovem. Sim. Nota, gente jovem. Que hora essa turma está chegando para trabalhar? E que não estão chegando às 10h30. Nota. E que não estão saindo às 4 horas. Zero relevância esse assunto para eles. Zero relevância. Nota. Aliás, Pedro, desculpe interromper. Aproveitando, desculpe te interromper. Ainda tem uma discussão que me parece também de zero relevância, mas que as pessoas adoram discutir. Trabalho híbrido, trabalho presencial. Isso veio fruto, claro, da pandemia. Legal. Acho que a relevância disso é zero. É negativa. É negativa. negativa. Então, me explore isso, por favor. Explore. É assim, ó. Numa quinta-feira, né, foi declarado pandemia. Nesta quinta-feira, era proibido... quase que proibido você fazer videoconferência. Nota, as empresas falavam, não pode, porque vai entrar no nosso sistema, porque a informática, o jurídico falando, olha, isso pode dar problema trabalhista. Tá. Na quinta. Quinta-noite, pandemia. Sexta, o que vão fazer? Segunda-feira, estava todo mundo em casa com seus computadores, certo? Plugado na linha, 2 livros embaixo do computador e começamos a liderança online. Tentando aprender a usar o Zoom, que ninguém nem sabia o que era isso. Mas olha bem, isso foi... A indústria do software, para mim, foi violenta, porque até a quinta não tinha Zoom, não tinha Teams, certo? Pelo menos no uso que se tem lá. Aí quando você vai para segunda-feira, todo mundo com Zoom e Teams. Quer dizer, assim, 15 minutos, certo? E o duro é que eu tenho uns amigos, né, que 3 dias depois estavam dando curso de como liderar online. Quer dizer, como se houvesse alguma experiência no mundo, certo? Nos últimos 50 anos sobre isso. Nota. Então, quer dizer nós fomos para o modelo de trabalho à distância sem nenhum preparo para ir no trabalho à distância. Muito bom isso. Porque se fosse dar tempo ao tempo, o jurídico quer dizer, não pode, porque o problema trabalhista, a informática estaria até hoje falando, sabe o quê? Não pode, porque a segurança do sistema. Vê se... eu tenho foto, sabe, do meu escritório aqui em São Paulo, eu tirei foto da Berrini no sábado de manhã, com gente carregando o computador aqui e a cadeira aqui. E a pergunta tinha autorização para sair com aquele computador? A resposta, não. Ou seja, então foi um rompimento grande. Nota. Supostamente a gente saberia trabalhar online, mas a gente não sabe liderar. A gente já não sabia presencial. Nota. No online, então, ficou um vácuo enorme. Nota.
Quer dizer, quando você trabalha a pandemia toda fazendo resultado, nota? E a pessoa em casa, dá para trabalhar em casa. O casal começou a trabalhar em casa. Trouxeram a mãe, trouxeram a sogra, trouxeram o gato, certo? 2 filhos em casa, venderam um carro. Aí você acaba a pandemia e fala, volta. Ele fala, volta como? Eu não tenho mais infraestrutura que eu possa voltar. E outra, eu estou dando resultado. Como é que faz? Então, nós temos um período em que a turma fala, opa, eu não abro mão desse online mais. Só que o online, ele trouxe uma ausência de vida corporativa. Nota, a reputação online não é a reputação do presencial, porque não há vida nesse online. Então, a turma fala o quê? Opa, eu quero voltar para o escritório, mas tem dias que eu não preciso ir lá, porque eu tenho uma produção para ser feita, eu tenho isso para ser feito, eu posso fazer em casa. Então, o modelo híbrido, certo? É o grande saldo, certo? Do reconhecimento de que a gente, por uma questão de ver as pessoas e ter o comando sobre elas, a gente fazia as pessoas vir ao trabalho. Como se eu não pudesse ter a pessoa querendo fazer as coisas em casa, não? E com um rendimento melhor do que sobre... Produzindo até mais. Então, o problema é o seguinte, eu sempre falo assim, não. Qual que é o oposto de confiança? Não é desconfiança, é controlar. Então, o grande rompimento é que eu não consigo controlar as pessoas, eu preciso confiar nelas. Agora, como é que eu desenvolvo um clima, como é que eu desenvolvo relações de confiança? Esse é o ponto. Nota? Eu tenho para mim... No modelo híbrido. Sim. Então, o modelo híbrido, sem relação de confiança, ele não funciona. Claro. Nota? Então, as relações o ambiente de alta confiança, certo? Ele é construído totalmente por quem lidera o movimento. Eu tenho para mim que o modelo presencial fortalece a criatividade e o modelo à distância fortalece a produtividade. A combinação dos dois é o híbrido. Funciona em muito que bem. Você tem a sua flexibilidade, mas que também chame para o jogo. Então, mas deixa as pessoas e também não. A sensação, inclusive, de que elas gerenciam sua própria vida. 3 anos depois, a gente aprendeu a usar online, né? Sem dúvida. Certo? Aprendemos a usar online, né? Sem dúvida. Então, aprendemos, por exemplo, até educação, né? Porque respeitar. O começo aí do online, certo? Você estava falando com os camaradas, um desgraçado apagava a tela. Como se você pudesse, na empresa, nota, no meio de uma reunião, pôr um capuz e sair da reunião. Nota? Quer dizer, um fala, o outro fala. Certo? Uma vez, muito interessante Eu isso. gosto muito. Vai entrar aqui comigo, nós temos que partir para o finalmente, mas uma vez, muito interessante, estava numa reunião de conselho de administração e a minha executiva, chefe de governança, ia fazer uma apresentação. Compliance e governança. Quando ela começou a apresentar, um monte de tela apagou. Conselheiros, e o assunto era muito relevante pelo momento da companhia, inclusive. Aí ela mandou uma mensagem para mim. Porque também tem no híbrido, tem muita comunicação paralela. Ela mandou uma mensagem para mim, poxa, ninguém está ligando para o meu assunto ou prestando atenção. A única maneira que eu tinha de continuar engajando ela, eu mandei uma resposta de volta dizendo assim, é que eles confiam em você de olhos fechados, continua. Mas de fato era uma má educação, assim, latente, que você nem disfarçava. Nem disfarçava. Então, o que eu acredito é que a gente não pode avaliar o modelo híbrido olhando 2022, 2023. Perfeito. A gente tem que olhar olhando 2025, 2026. Nota? Então, ele vai melhorar. Porque a gente vai desenhar a organização em cima do modelo híbrido. Novos aprendizados. Ou seja, a gente deixou o modelo híbrido acontecer por questões de pandemia, certo? E por questões de vontade das pessoas. Todas as empresas fizeram pesquisa interna. Qual modelo você quer? É óbvio que ganha o híbrido. Claro. Nota? Eu tenho vida corporativa, nota? Eu fico perto de todo mundo, eu sei aonde é a empresa. Ao mesmo tempo, eu tenho flexibilidade para alguns dias. Eu faço trabalho em casa com maior concentração. Ótimo. Ótimo. Então, ou seja, pela vontade das pessoas. Agora, será que aquele trabalho
não tem que ser feito na empresa. Perfeito. Nota. Agora, esse trabalho que o cara quer vir aqui, certo? Mas será que não pode fazer em casa? Então a gente vai desenhar a organização a partir do princípio que a gente pode ter gente operando satélite, um monte de trabalhos. Alguns totalmente em casa, alguns de maneira híbrida e alguns é o núcleo central da organização. Esse nós vamos ter que ter junto para tomar decisão junta. Então, eu acho que vem um período agora, vem um bom período de que, ok, já sabemos as facilidades, vamos desenhar a organização. E desenhar, não em cima da vontade das pessoas, mas em cima da necessidade da organização, de ter um modelo otimizado, um modelo mais rápido, um modelo mais produtivo, um modelo de menor custo, entendeu? Bom, eu avisei no início que você é o grande professor de gestão, de liderança. A gente teria aqui dias e tem muitos outros assuntos. Quem sabe no futuro a gente faz um novo papo. Deixa eu lhe fazer algumas pequenas perguntas de bate-bola aqui. Pois não. A primeira delas é o seguinte: o que você faria diferente, Pedro, se você estivesse começando hoje sua carreira? Essa carreira maravilhosa sua. Para alguém que está começando hoje, o que você diria para uma mensagem chave para essa pessoa? Olha, essa pergunta ela é muito complicada, não? Porque ela me leva a olhar todo o meu percurso e falar o que fez a diferença. Nota? Então, eu tenho 3, 4 lições, certo? A primeira lição é a seguinte: você tem que ter conteúdo. Nota? Acabou o mundo dos falsários. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Exato. Só espuma. Então, é conteúdo. Nota? Então, algo que eu faria, eu aceleraria ainda mais a minha busca de conteúdo. Aprendizado. Nota, aprendizado. Rápido, certo? Eu acho que, principalmente lá pelos idos de 27, 28 anos, 26 anos, que foi quando eu percebi que a vida era um pouco mais, um pouco diferente. Aí eu fui acelerando certo conteúdo. Mas acho que uma premissa é essa, é conteúdo. A segunda é leitura de contexto. Sabe? Não acreditar em moda, certo? É não perder tempo com contextos que você não tem domínio sobre ele. Nota? Então, lê o contexto. Lê o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo. Nota? Sem tomar partido. Porque o único partido que interessa é o teu, cara. É o teu partido. Então, mas o teu partido sem leitura de contexto, ele fica solto. Então, você precisa entender. Então, quando eu vou em uma empresa, a primeira coisa que eu faço é tentar entender o contexto. Quando eu vejo notícias, eu tento entender o contexto. E não ser a favor ou contra, mas entender o contexto. Nota? Então, sempre entender o contexto. Conteúdo e contexto, para mim, e entender contexto, Leandro, você sabe tanto quanto eu, não é coisa para amador. Nota? Porque você precisa ver o que ninguém está vendo para você ver esse contexto. A terceira base é a seguinte: eu sempre pensaria de forma metodológica. Dada uma situação, qual é o problema? Quais são as alternativas? Qual é a melhor delas? O que dá para fazer no curto prazo, o que dá para fazer um pouco mais para frente? Quem vai estar envolvido com isso? Eu sempre tenho um método, mesmo que seja para fazer um churrasco em casa. Claro. Nota? A minha cabeça sempre passa... Eu não falo isso que eu posso parecer chato, mas que eu estou pensando nisso, eu estou. Nota? Que eu estou pensando. E eu não deixo colocar, né, as coisas fora de ordem. Então, não, vamos chamar esse. Sim, mas o que vamos fazer? Você vai fazer... A nossa mesa cabe 12 pessoas, como é que você vai pôr 30 aqui dentro? Quer dizer, então, ter um passo a passo. Conteúdo, aprendizado e método. Não, mas tem mais uma. Por favor. Sorte. Sorte. Mas, Leonel, eu descobri o que é a sorte.
Fala o que é, Pedro, por favor. A sorte é assim, ó. Quanto mais rápido eu ando, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É esse aí. Então, é o seguinte... Toda vez que eu estou fazendo um bom trabalho, a sorte me ajuda muito. É isso aí. Ó. Então, e eu te conheço há 30 anos. Há 30 anos, certo? Você... há 30 anos que eu cultuo esse relacionamento. Nota? E esse relacionamento, ele traz outros relacionamentos que eu cultuo também. Eu admiro um monte de pessoas que são seus colegas, muito mais seus colegas do que eu. Nota? E eu procuro ver essas pessoas, eu procuro estar. Não necessariamente estar fisicamente, mas eu procuro estar, certo? Claro. É nesse palco. Então, eu chamo sorte é palco e velocidade. Olha, é uma pena que eu tenho que acabar. Fique à vontade. É uma pena, como qualquer aula, como qualquer evento. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Do fundo do coração. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado pela sua consideração. Eu tenho certeza que todo mundo amou essa aula, porque isso aqui não foi uma entrevista, foi uma grande e maravilhosa aula. Pedro, que você continue brilhando. Obrigado mesmo, tá bom? Você quer alguma última palavra? O prazer é todo meu, Leonel, certo? Eu adoro conversar sobre as poucas coisas que eu conheço. Eu conheço nada de finanças, conheço nada de marketing, conheço nada de estratégia, certo? Mas é da coisa que eu conheço. Eu gosto muito de conversar, certo? O prazer foi todo meu. Abraço. Conhece profundamente. Falar de gente é com você, Pedro. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Este é o Humanamente Possível e eu espero que essa conversa tenha te ajudado a ter uma vida mais leve e saber que humanamente é possível. Obrigado, até a próxima.